amigos evolutivos, para mais um programa Parapsiquismo Interassistencial. E hoje temos o prazer de termos aqui conosco a professora Jovilde. A professora Jovilde, médica pediatra, aposentada atualmente, e ela está com um livro já no prelo, para sair. Um livro que ela fala das vivências dela. E nós vamos hoje falar dessas vivências, o quanto a professora Jovilde, no exercício da sua profissão, e das experiências dela com o parapsiquismo. Professora Jovilde, boa noite. Boa noite. Poderia nos falar de como é que surgiu a ideia de escrever esse livro sobre as suas experiências parapsíquicas na sua profissão? Bom, eu tive, vamos dizer assim, uma patologia lá quando eu tinha 1 ano e poucos meses. E desde aquela época eu conheci um amigo, que hoje eu sei que é um amparador. Amigo extrafísico. Amigo extrafísico, né, chamado amparador, que eu chamo de amparador. E na época, assim, ele foi me acompanhando, me dizendo assim o que eu ia fazer no futuro, qual era a minha missão. Ele falava muito em missão, qual era a minha missão, do que eu ia trabalhar, né, que eu ia ser pediatra. Então, com 3 anos de idade, eu já falava para minha família toda que eu ia ser médica de neném. E quando fui fazer a matrícula na faculdade, ele, na volta, era uma cidade interior, e ele sentou ao meu lado e aí ele fez toda a programação da minha vida, daquele dia em diante. Ele disse assim, que eu ia ter, tipo, se fosse 3 vidas, 3 fases da minha vida. A primeira seria até eu me formar, a segunda seria trabalhar com ele, que era onde eu teria prometido emprestar minhas mãos para trabalhar com ele. Prometido aonde isso? No extrafísico? No extrafísico, antes de nascer, tanto que na primeira fase da vida, quando eu pequena, ele dizia assim, claro que tu lembra lá no nosso curso, lembra quando a gente sentava naqueles bancos gigantes, que tinha uma grama, uma luminosidade diferente. Então ele ia assim, e eu ia acessando isso, porque eu era pequena, então assim, ficava fácil chegar aonde ele me levava, ele me rememorando, aí eu chegava onde ele... E eu via, eu confirmava isso, e disse, me lembro. Daí, pois você lembra que a gente programou que eu vou trabalhar contigo, que eu vou terminar minha missão te ajudando, sendo médica de neném, sendo pediatra. E no dia da matrícula, então, assim, ele fez a programação e daí no final ele disse que a terceira vida era minha, né? A segunda vida seria trabalhar com ele, no caso, e a terceira daí seria livre-arbítrio, assim, eu que podia fazer o que eu quisesse. Só que naquela hora me deu, assim, meio com pânico, porque eu me lembrei daqueles médicos idosos, 50 anos de formados, que daí 80, 90 anos e cadeira de roda, carregados pelos filhos. Eu disse assim, sim, que bela terceira vida que eu vou ter, não vou ter muito o que fazer. Daí ele me apontou o dedo no nariz e ele disse assim, não, mas você vai ser mais inteligente que eles. Você vai parar antes, com qualidade de vida ainda. E daí eu pensei, se eu for parar de trabalhar jovem, então com qualidade de vida ainda, o que eu vou fazer? Daí ele falou que eu ia ter várias opções. Fazer nada, né? Curtir a vida, ir pra praia, viajar. Ou então, assim, que eu tinha uma missão de trabalhar, de fazer uma assistência e um atendimento e uma profissionalização de uma assistência diferente do que eu ia fazer na medicina. E quando ele levantou do ônibus, que foi dentro do ônibus isso, quando ele levantou que ele estava indo na direção, assim, da saída do ônibus, da porta da frente, e daí eu disse assim, mas e sozinha eu não vou fazer nada disso. Daí ele olhou para trás e disse assim, não, tu vai, nós vamos ficar junto ainda, só que tu vai fazer o que tu quer, não vai ser mais por causa da minha parte, do compromisso nosso. Aí ele disse assim, se tu não sabe o que fazer, escreve a nossa história. Ou seja, ele já estava intuindo para você escrever o livro. E daí, a história do livro, daí eu sempre achei assim, depois conheci a Conscienciologia com o tempo, daí fui lendo um monte de vivências, parapsiquismos das pessoas. Aí eu comecei a me inteirar, porque lá no interior, em Guaporé, não tinha na época nem livraria espírita, só tinha a livraria dos padres, então assim, livro espírita não tinha nenhum. A única informação que eu tinha era católica, enfim. E quando eu conheci mais a Conscienciologia, então assim, eu comecei a ter mais recursos de ver isso. E aí, inclusive, em viagens, assim, que eu tinha fenômenos parapsíquicos, todo mundo, tem que escrever, porque tem que escrever, porque tem que escrever. E eu achava assim,
que ia ser mais um livro que eu ia tirar a oportunidade das pessoas, de repente, de se informarem mais, de serem mais esclarecidas do que ler minhas histórias. Aí, aquele amparador, daí comecei a ter projeções e ele me intuindo, dizendo que ia ter um curso que o amparador Ipicum, na época, né, que do curso ia me explicar o quanto de abobrinha seria meu livro no mercado. E aí o compromisso ficou muito sério, porque daí foi impactante a história e que eu conto aqui no livro, e daí eu senti assim que eu tinha que escrever, e aí eu comecei a anotar, não tinha nada anotado, fui me rememorando, isso foi vamos dizer assim, um outro trabalho junto com o amparador, porque daí eu não lembrava direito, eu deitava de noite antes de dormir, eu dizia assim, pois é, o senhor tem que me ajudar agora, porque agora eu não lembro, não anotei. E eu tinha, assim, várias rememorações da nossa vivência, dos nossos trabalhos, tanto no consultório como no hospital. Aí eu anotava e aí começou a vir o livro. Daí ele foi me dando dicas, me botando. E aí uma vez até eu perguntei por que essas histórias? Porque são essas são as mais importantes. É isso que as pessoas vão aprender. Então, o livro, na realidade, são relatos de vivências onde Isso, esse amparador esteve presente também isso, nessa atuação. isso, E isso. o que você pretende com esse livro? Ou seja, esse livro vai ser um impacto dentro da medicina, porque a medicina tradicional renega ou esconde esse tipo Isso. de atividade. E você vai estar lançando um paradigma totalmente diferente nas suas abordagens, nas suas assistências. O que você gostaria, ou o que você gostaria que esse livro atingisse? Eu, assim, quando comecei, né, a anotar, daí começaram a me perguntar assim, qual é o seu público-alvo? Aí eu pensei, o público-alvo pode ser várias partes. Por exemplo, assim, convivi com crianças parapsíquicas, então, assim, queria falar para as mães, porque eu gostaria que as mães lessem, para ver como lidar com as crianças parapsíquicas, que elas têm as vivências delas. Isso E dentro, seria uma oportunidade até para os pais até para os pais, poderem entender como trabalhar essas crianças que já vêm com uma predisposição são de lembrar das suas vidas passadas, de ter alguns efeitos parapsíquicos, psíquicos. e com isso elas terem uma predominância de atuação melhor do que da medicação propriamente dita. Mas lógico, tudo isso é dentro da medicina, mas também assim, conhecer a personalidade desse filho, de ajudar mais esse filho, saber quem ele é, porque o temperamento, a personalidade, a gente não Você muda. aparece ali. Ela aparece ali, é nas histórias que ela conta, nas vivências de vida passada dessa criança. No contar, os pais já estão conhecendo o filho mais, assim, mas de uma maneira mais, vamos Então, dizer isso assim, já atende aos enfática. pais. Atende os pais e daí eu pensei assim, dentro da medicina, por exemplo, eu trabalhei num hospital grande, assim, um hospital público, e vamos dizer assim, eu valorizei minhas informações comparadoras, minhas vivências, minhas intuições, assim, tudo, valorizei muito, meus colegas viam isso, mas não era valorizado, era considerada meio esotérica, meio Mística, mística, maluca, até um certo que ponto. isso podia me dar problema. Você tudo bem que tem alguém que te ajuda, uma hora dessa vai falhar, você vai perder até o diploma. E então assim, foi difícil passar isso para meus colegas. E eu gostaria muito que sim, se algum deles, né, tiver a oportunidade de ler, de ver que a gente tem um amparo de função, que a gente pode fazer muito melhor a ajuda, a assistência que a gente está fazendo. E dentro da medicina se faz antecipado isso, porque assim, até o exame ficar pronto, ainda mais na época que eu comecei a medicina, tinha um raio-x arcaico lá, assim, aquela coisa de uma banheira para revelar. Então, assim, pendurado num arame tipo de estender roupa. Então, lógico, o parapsiquismo me dava a chance de eu fazer o diagnóstico com exames de última geração de hoje. E isso era confirmado, por exemplo, assim, se eu fizesse um diagnóstico que era cirúrgico, é lógico que me dava um trabalhão, porque eu tinha que tentar, com todos os exames que eu tinha, com os recursos que eu tinha à mão, mas principalmente eu tinha que convencer meu colega que precisava operar. Ele que ia fazer, eu não sou cirurgião.
Né? E o que é interessante é que isso causava, às vezes, impacto nas pessoas, lógico, nos seus pares, né? Claro, porque na hora que daí eles viam, pô, mas não pode ser, como é que tu viu isso, como é que tu chegou a esse diagnóstico, como é que tu fez e tal. E às vezes eu dizia, eu não fiz, eu enxergo, eu tô vendo. Então, assim, e no momento que o colega foi operar, então eu era surpreendido, porque realmente era exatamente igual como eu tinha descrito, ou como eu tinha feito no desenho. Enfim, comprovava, assim, era... Ou seja, o fato de você relatar esses fenômenos que ocorriam contigo diante de um diagnóstico, diante de uma intervenção que você fazia, o que precisava ser feito, você está trazendo para dentro da sua expertise, para dentro do consultório, do hospital, uma realidade que é pertinente a você, mas que essa Sim. pode ser partilhada por N outras pessoas, na medida que elas se predisponham a isso. Isso. O que eu conseguia ver no hospital, por exemplo? Lá tem um monte de colegas, várias especialidades, eu convivia inclusive assim com o hospital, não só da pediatria, com os outros. O médico, por ser uma profissão assistencial, eles têm amparo de função, só que eles negam, eles não valorizam isso. Então, assim, se valorizar, ajuda muito mais, faz muito mais e faz com mais perfeição, com antecipação, com menos risco de vida, com menos agressões ao paciente. Então, assim, valorizar isso é de fundamental importância. Eu queria muito que os médicos e a área da saúde, de maneira geral, valorizassem as parapercepções deles. Isso pode ser exercitado ou desenvolvido? Pode. Como é que nós podemos fazer isso? Pode, porque assim, no momento que a gente se predispõe a assistir, ajudar o outro, a gente não vai estar sozinho. E essa companhia que está com a gente, que se chama de amparador de função, ele vai inspirar, ele vai dar as dicas, ele vai mostrar o caminho, ele vai dizer onde está, de que jeito fazer o exame. Muitos exames eu chegava no raio-x, eu descrevia, eles faziam o exame, não dava nada, eu descia com o exame na mão e disse assim, não, eu tenho certeza que é. E daí até que eles conseguiram ver, tanto que um radiologista, o chefe lá da radiologia, ele dizia assim, o que teus para-olhos viram? Aí eu dizia, às vezes assim, o aparelho de ecografia, por exemplo, tinha que botar lá atrás, tinha que botar numa posição X. Claro que são manobras que eles fazem, mas como eles não... Como eu vou dizer assim, eles não sabiam desse diagnóstico, eles não tinham visto esse diagnóstico, não tinham acessado, então nem faziam as manobras para poder diagnosticar de fato. E a informação vem, ela é completa pra gente. Mas saber de antemão, ter um amparador de função não exime a pessoa de estudar, de se dedicar, muito pelo contrário. A responsabilidade é maior ainda, porque eu tenho uma informação, porque assim, se eu tenho um paciente que está mal na minha frente e eu não tenho diagnóstico, eu vou fazer aquilo que está à minha mão e tal. Mas se eu tenho um paciente que está mal e eu tenho a inspiração do que ele tem, é muito mais sério de eu provar, vamos dizer assim, para poder ajudar esse paciente, com exames, com ir atrás enfim, fazer o tratamento correto, sabe? Chegar a isso. Ou seja, você, com esse livro, de uma certa forma, amplia a visão da medicina. Eu tento... O que eu quero botar nesse livro, assim, no papel, vamos dizer assim? Que é possível, que se eu fiz isso numa época que eu não tinha informações e que hoje tem muito mais e tem... Os médicos podem fazer muito mais, as enfermeiras, os psicólogos, todo mundo da área da saúde pode usar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela existe, ela é possível para qualquer um. E qualquer um pode desenvolver isso. Isso pode é mais melhorar muito, pode crescer muito, pode, sabe, às vezes tem só uma intuição e vai lá, desenvolve, tem técnicas, tem exercícios, tem... Nossa, tem muita literatura que ensina técnicas para chegar a melhorar, aperfeiçoar. E quem quiser saber mais sobre processo de desenvolvimento, procure, por exemplo, a Conscienciologia nas suas diferentes unidades e instituições, né, conscienciocêntricas, que elas têm a condição de ajudar a desenvolver esse parapsiquismo, esse parapsiquismo latente que vem muito, às vezes, de vidas passadas, né?
Mas, Jovilde, me fale um pouco mais assim de um evento, de uma situação em que foi assim inusitado para você. Você, em um dado momento, estava conversando aqui que você teve um diagnóstico de uma criança precoce que era um diagnóstico que não existia, né? E você, até por uma questão de parapsiquismo, de fenômeno, você diagnosticou. Teve uma criança que internou, era com menos de 6 meses. Ela internou com diarreia, gastroenterite que a gente chama. E dentro do quadro da criança ela não melhorava, assim, não foi o quadro habitual, não é, vamos dizer assim, né, a evolução não foi correspondente. Aí como a criança já tinha internado no dia anterior, eu saí ao meio-dia do hospital, internou na tarde, e eu só conheci no outro dia de manhã. Quando eu cheguei com os resultados dos exames que estavam ali, mostrava que tinha uma infecção associada, eu entrei com 2 tipos de antibióticos. E daí isso fez com que a criança melhorasse um pouco, ou ficasse estabilizada, mas não melhorar. No segundo dia que eu participei daí, né, atendendo a criança na outra manhã, a criança estava pior, assim, ela estava mais tóxica, mais abatida, mais desidratada, não hidratava e não tinha um motivo para não hidratar. Aí vamos dizer assim, sem me dar muito conta disso, eu associei o terceiro antibiótico, que foi providencial, vamos assim, para a criança. Claro que o que é parapsiquismo? É isso. Por exemplo, nessa hora, eu não me dei conta que na hora que eu coloquei aquele terceiro antibiótico, eu não me dei conta que o amparador estava me inspirando o diagnóstico da criança. Ali ele me deu o diagnóstico. Com aquele tratamento, eu sabia qual era a doença. Tanto que eu me dei conta no outro dia, a criança estava melhor, mais hidratada, menos, vamos dizer assim, menos séptica. Mas daí eu me dei conta, assim, me deu aquele pânico, assim, gente, não pode ser, porque na época, pelo menos, criança com menos de 6 meses, não era considerado, vamos dizer assim, não se valorizava, não se considerava criança nessa idade com apendicite aguda. E o tratamento que eu fiz é um tratamento que os cirurgiões pediátricos usam muito, que é bloquear a infecção. Que daí depois ela vai para o ato cirúrgico em melhores condições. Então, nessas 24 horas, com esses 3 antibióticos, eu fiz o tratamento que o cirurgião faz. Só que ali o amparador me deu o diagnóstico. Quando eu chamei o cirurgião, é claro que com 4 meses, acho que a criança tinha, não pode ser, tentou argumentar que não podia ser, que não tinha idade. E eu tentei mostrar, eu disse, olha, na época a gente estava começando a ter ecografia no hospital, eu chamei o cardiologista para fazer o exame, mas eu disse, olha, e foi, daí foi assim um evento, vamos dizer assim, porque foi até filmado, eles fizeram assim, foi uma surpresa, foi a primeira criança, essa idade, diagnosticada apendicite, que provavelmente, eu pensando assim, quantas crianças que foram a óbito com gastroenterite com menos de 6 meses, eu fiquei me questionando quantas não eram apendicite aguda. E o que é importante é que o parapsiquismo antecipa. Isso. E ao valorizar esse parapsiquismo, nós estamos valorizando a assistência que a gente pode estar prestando. Isso. Professora Jovilde, quando é que nós vamos ter esse livro à nossa disposição? Eu estou nas revisões, acho finais, espero. Eu estou na revisão em breve. Acho que ele está para sair, vai começar a pegar o caminho, vamos dizer assim, de ficar pronto. Nós aguardamos esse livro o mais breve possível, até para podermos divulgar e dar para os nossos amigos, principalmente nossos amigos da área da saúde e pais que tenham crianças ainda pequenas, né, até para poder valorizar essa relação do que eles estão trazendo aí de vidas passadas. Jovilde, muito obrigado aí pela sua presença e até uma próxima oportunidade.